Olá, seja bem-vindo ao Story Podcast, onde a sua experiência cria a história. Eu sou o Nandão, colaborador representante do Sempre Basquete, e estou aqui ao lado do professor do curso de Educação Física da UnoESC, o Always Learning, o Will Coast. Cara, tu tá pegando isso aí onde? No Wikipedia? Não tem Wikipedia aí, no currículo. Tá lá no currículo Lattes. Tá no Lattes, lógico que tá. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tem escutado o nosso História Podcast aí. Mais uma vez, eu vou sempre abrir o nosso episódio falando sobre isso. A galera tem dado muito feedback legal pra gente, Nandão. Tem gente que tá comprando os livros, nosso momento Clube do Livro, né? Momento Livro teve... Saiu coisas boas. Tá saindo coisa boa, né? Então, continue acessando essa informação, gente. Pra mim é um prazer poder estar aqui, né? E, Nandão, fala pra nós, episódio 10... Fala primeiramente dos nossos colaboradores e depois quem é a nota 10 hoje da dupla que está aqui com a gente hoje. Nota 10 de hoje, Will. Chegamos no episódio 10, cara. Parabéns. Lá. Obrigado. Parabéns. Orizão, salve. Depois a gente coloca uma palmas ali. Um agradecimento a todo mundo que está ouvindo, porque é um prazer estar no episódio 10 do Story Podcast. E o Story Podcast é um oferecimento da UnoESC FM, da Real Time Vídeos e Produções, uma realização Sempre Basquete e Always Learning. E para escrever a história de hoje, convidamos ela, que ao construir a sua, abrilhantou a história de Joaçaba mundo afora. A campeã olímpica, tricampeã do Grand Prix, bicampeã da Superliga de Vôlei e dona de incontáveis MVPs. A ex-seleção e ídolo do voleibol brasileiro, Natália Zílio. Seja bem-vinda ao Story Podcast. Fala, galera, tudo bom? Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né, pra vir aqui hoje. E vamos de conversa, né? Que é o que interessa. Vamos de conversa. Tu falou, arrepiei aqui. Arrepiou também. Eu fiquei um tempão pensando o que eu vou falar, cara. Eu olhei o currículo dela e falei, meu Deus, tem muita coisa. Faltou os 3 títulos de Superliga ali, mas tá bom. Faltou? Desculpa, Natália. Então depois a gente conta isso. Viu? Mas ela não veio sozinha. Não. E junto dela, o homem responsável por conceber e criar esse monstro, William. O ex-atleta de futebol e mestre da resenha, Luiz Carlos Pereira. Seja bem-vindo ao Story Podcast. Obrigado por estar aqui com vocês. Mas é uma coisa assim, tem que dar risada, né? Porque o monstro da resenha. Vocês não viram nada. Não tá de brincadeira, né? Tá louco. Não, só mas nos bastidores já rolou 2 horas de conversa, imagina. É um prazer estar aqui com você, logicamente. Só corrigir, né? Algumas coisinhas ali. E vice-campeã olímpica também, né? Não, vice-campeã, eu coloquei só alguns, o resto a gente fala aqui, tá? Vamos tocando a bola aí, é isso aí. Mas um prazerzão estar com vocês aqui. Que isso, o prazer é todo nosso, muito obrigado por terem aceitado esse convite. Então, para começar o papo 10, Will Coast, por favor. Novamente agradecer a essa visita ilustre aí, obrigado por serem tão acessíveis, né? E uma das vertentes desse canal de comunicação é a gente fazer com que as pessoas entendam que sim, a gente pode ter acessibilidade às pessoas, ainda mais com essa tecnologia que a gente tem hoje, Instagram, podcast. Então a ideia é a gente entender um pouco mais, logicamente, o que construiu essa história belíssima que representa um monte de gente. Vai falar sobre representatividade, falar sobre história, tá? Mas antes de tudo, a gente gosta de voltar na gênese do negócio, nas suas origens, né? Meu querido Cuca, pode chamar de Cuca? Pode chamar, com certeza. Pode chamar de Cuca. Eu descia sempre na rua do Getúlio, assim, eu vi um negrãozão do outro lado da rua falando assim. Estiloso, né? Esse aí é dormiu, eu levantava a mão assim, ó. Primeira vez que eu vi ele tava com uma beca que eu falei assim, esse é marrento. Mas, Cuca, meu Deus. Eu gosto. Cara, logicamente eu vou fazer a mesma pergunta que falam pra mim aqui, porque imagina, eu tenho 1,90m, sou negrão, não sou daqui, a galera já fala, o que tu tá fazendo aqui? É a pergunta que eu faço pra você, meu querido, como é que tu veio parar em Joaçaba? Diz pra mim, cara. Diz pra gente. Você me faz uma pergunta que vai demorar uns 40 minutos pra responder. Calma que tem que dar tempo pra Natália falar. Sim, não, eu vou deixar uns 5 minutos pra ela. A resenha, não, tu pensa, não, é bom porque a resenha fica gostosa, assim, inventa um monte de... Inventa não, você conta um monte de história. Ele aumenta, mas não inventa. Porque tem uma coisa seguinte, o Luiz falou isso. Porque a história você inventa, né, mas não é inventa. Não é inventado, são histórias assim do futebol. Às vezes tem alguma coisinha assim que... Valoriza. Você valoriza. Tá você dá uma esticadinha, né, e tal. Pois é, e tal, né. É tipo aquela passada que você dá assim, né, que você vê, naquele tempo, via aqueles brotão assim, né, aí você dava aquela murchada na barriga, né, que você esticava e tal. Já tá fugindo
rápido, viu? Vai. Não, vai ao ponto. Não, é que é da resenha, né? Vai pra história, vem pra Joaçaba. Vai. Então eu vou voltar pra casa, vou voltar pra Joaçaba. Então é assim, a família Zílio, logicamente, né? Em 75, eles mudaram daqui de Joaçaba, foram pro Paraná, a cidade de Nova Londrina. Né? Aí se foi passando o tempo, lá mais ou menos em 82 eu conheci a Lucimar. Né? Eu conheci a Lucimar em 82, a época que eu tava voltando do Toluca do México. Né? Que eu tive, né? Foram 2 temporadas, não, uma temporada e pouco lá no Toluca. Eu tava voltando, acabei conhecendo a minha esposa. A gente namorou há 4 anos, né? E 82, 83 eu tava na Penapolense, e daí 84, 85 eu fui pro Taubaté, São Paulo, né? Aí, depois disso, acabei vindo pra Joaçaba, conhecendo Joaçaba em 86. E acabei casando aqui em 86. Você veio pra jogar? Não, eu vim pra cá, em 86 eu tava no Atlético Paranaense. Sim. Já namorando a Lucimar. Né? Daí eu fiquei lá no Atlético, foram 2 temporadas, 86 e 87. Tá? Aí casei aqui no dia 14 de agosto de 86. Voltei pra Curitiba e a gente continua a sequência ali. Mas a história é que... Não vem me cortar não, deixa eu falar. Então assim, acabei conhecendo o Joaçaba dessa maneira, né? Através da dona Lucimar. Foi flechado, boleiro pra ser flechado é coisa rara, hein? Não, ela me cutucou aqui no pé, aqui, ó. E aí esse relacionamento gerou quantos filhos? Bah, cara, dá um time aí. Dá um timão, né? Um salão ali. Todo mundo pergunta pra mim, o seu pai tinha televisão em casa, não? Sim, caraca, velho. Até semana passada eu achava que era um número. Aí eu já fiquei sabendo que é mais. Não, são 5. São 5. 5 filhos. Então aí tem a Amanda, né? Que é a mais velha, depois a Natália, veio o Luizinho. O Luizinho, a Amália e a Mariana. Aí todo mundo fala, mas negão, pelo amor de Deus, você não tinha televisão? Eu falei, você aqui pensa que não, eu tinha 5 televisões em casa. Opa! Um na sala e um em cada quarto. É que o homem é bravo, mas só que, não. Mas é aí que tá a história. Só que nenhuma funcionava. Tá. E agora o Luizinho falou pra não zoar ele. Eu falei assim, falei com o Luizinho. Eu falei, Luizinho, caraca, eu conheci a Amanda sexta-feira. E aí eu falei assim, Luizinho, tu é o mais baixinho, cara. O menorzinho. Tu era pra ter saído mó negrãozão grandão e tu saiu desse tamanhozinho. Ele, não, cara, veja só. Porque eu não posso usar salto, a Amanda usa salto, mas eu e ela tem o mesmo tamanho. O Luizinho sofreu quando era pequeno, porque bicho, ele nasceu miudinho, ele era um dos menores, assim, lá da família. Mas ele era um ratinho, assim, minha mãe fala. Parece que teve uma época, na verdade, essa história engraçada, porque eu sempre fui muito grande, né? Eu sou a maior lá da nossa família. E, na verdade, todo mundo acha que eu puxei pro meu pai também, porque meu pai é alto da minha altura, né? Você já deu uma encolhida, mas... Não, eu tenho 82. Eu tenho 84, mas, na verdade, assim, a família da minha mãe é muito grande, né? A família de italiano e os tios dela, os primos, ela tem muita gente alta na família. E quando a gente era pequenininho, eu sou 1 ano e meio, 2 anos mais velho que o Luizinho, só que o Luizinho era metade de mim, tanto no tamanho quanto na largura. E minha mãe chegou a levar a gente no médico pra ver se tinha algum problema, porque falou, cara, a menina é gigante, o moleque é menos da metade dela. Daí o médico falou que não, que tava tudo bem e tal, daí a gente descobriu que tava tudo certo, mas até lá tinha uma certa preocupação. O importante é ter saúde, né? Eu vou até deixar, isso aqui é uma intimidade minha aqui agora, né? Eu já fiz parte da família Zílio. Né? Eu chamei ele sabendo no almoço. Eu chamei ele ex-primo. Verdade, eu falei, ex-primo. Eu falei, não, e a Cuja, né? Não vou citar nome, porque vai dar pau aí. Mas ela também é grandona, cara. Tem quase 1,80 m também. Por aí. Mas depois. Por aí, olha lá. Ô, Eliseu. Tá rindo muito aqui. Tu não viu quando a Natália entrou, ele chamou, ei, prima. Ele chamou, e aí, prima? Eu falei, caraca. Comprometedor. Vamos pra próxima pergunta. Mas assim, aí que tá a pergunta. Saiu a galera tirando Luizinho, te amo, tá, querido? Mas tirando o Luizinho, todo mundo saiu meio grandão. Tudo forte. Como é que foi essa iniciação esportiva na época? Sei lá, tu escolheu o esporte ou teu pai que foi? Como é que foi essa iniciação ao esporte? Na verdade, né? Meu pai sempre foi... Eu nasci, ele jogava futebol ainda e tudo mais.
Só que eu sempre fui muito grande, desde que eu sou novinha. A Amanda também só que eu sempre fui muito grande e forte, assim, minha estrutura é diferente do pessoal lá de casa. Era gordinha, na verdade. Não, já fui, eu sou ex-gordinha, hoje eu sou um pouco forte. Eu disse, era. Ai, mas eu sempre fui muito grande, assim, sabe, de estrutura mesmo. E quando eu tinha de 9 para 10 anos, eu estudava no São José, lá em Erval do Oeste. Sim. E meu professor de educação física, que é o César Junqueira, ele era técnico do time da cidade de Joaçaba. Na época eu treinava lá no 10 de maio e tudo mais. E ele falou, você não quer jogar vôlei, não? Aí eu falei, vou ver com meu pai e com minha mãe, né? Imagina, eu era novinha, 9 para 10 anos. Aí cheguei em casa, na hora do almoço, falei, mãe, meu professor perguntou se eu quero jogar vôlei e tal. Aí minha mãe falou assim, eu conto essa história assim, vai falar assim, vai, vê se você dá uma emagrecidinha, você emagrece um pouquinho. Exatamente. Aí eu falei, tá bom, que eu sempre gostei de comer sempre, cara, sempre. Aí eu era meio cheinha, né, mãe, vai, pratica esporte, vê se dá uma Mas no início era a bola. Aí eu... O Cuca vai zoar até o final. No início era a bola. Isso aí é bullying já, hein? Isso é bullying, isso é bullying. Não pode. Eu vou ter que pedir Olha pro o senhor Pia, não hein? fazer mais isso. Bullying entre a família, a gente não mete a colher. Não pode, de pai pra filha ainda, né, bicho? Aí, mas pra falar a verdade, antes de começar a jogar vôlei, eu era apaixonada por basquete. Aê! Uhul. Não, juro, não é mentira não, porque eu lembro que quando era nova, assim, dia de Natal, tá, pedia pro Papai Noel, eu tive uma bola de basquete já e tudo mais, minha irmã pedia de vôlei. Que massa. E eu gostava de basquete, aí ganhei bola de basquete quando eu era novinha de Natal e tudo. Só que aí quando eu comecei a jogar aqui, não tinha basquete aqui em Joaçaba, só tinha lá em Luzerna. Tá vendo? Aí eu até chegava no treino de vôlei lá e ficava fazendo cesta, né? Que sempre tem a cesta de basquete atrás. Aí eu lembro um professor falou, que não é basquete não, cara, é vôlei, então para de fazer cesta. Será que tem uma rixa ou não, né? Será? Ó, galera da Jovem, amo vocês, hein? Vou fazer uma menção honrosa à Poxa. Jovem, né? Um abraço pra todo mundo lá, que eles fazem um trabalho incrível aqui em Exatamente, Joaçaba. eu tenho que agradecer sempre falo, porque se não fosse pela Jovem, né, ter me descoberto, eu nunca... Ou talvez você nem descobriria o vôlei. Exatamente. Então, aí que eu comecei com o vôlei e foi por causa disso. Aí, logo no primeiro ano, eu já fui me destacando e foi indo pra chegar, né? Você tinha uma diferença muito grande das meninas que você tava jogando, Nathan? Olha, então, porque assim, né, como eu tinha de 9 para 10, ali foi 99, né, completei 10 anos, eu... Cheguei no time, eu já fui jogar com as mais velhas. Aí, tipo, cheguei no primeiro ano, tinha aquela meio dificuldade de aprender a jogar e tal, mas quando eu comecei, no mesmo ano eu já fui participar com as meninas 2 anos mais velhas que eu, né? Então, eu ia me destacando e foi tudo muito rápido, assim. Eu acho que minha carreira inteira, assim, tudo sempre aconteceu muito rápido. As coisas, às vezes, quando eu via, eu já tava na seleção catarinense, depois pisquei, já tava na seleção brasileira. Caraca, então, assim, sempre, lógico, né? Com muito trabalho, com muita dedicação, que isso minha mãe fala, assim, quando eu comecei a jogar, eu estudava ainda, então eu tinha que estudar, ia pro treino, e eu morava lá no Flor da Serra, que só... Quem já sabe é cheio de morro, né? Então, eu descia e subia a morro andando, porque meu pai e a mãe trabalhavam, então o pai não conseguia me levar pro treino, eu tinha que ir andando, e chegava em casa e estudava. Minha mãe fala que eu dormia em cima de livro, de vez em quando lá, porque não aguentava. Sim. Mas foi mais ou menos esse o início aí da minha história. Aqui, botando a colher aqui, mas a história foi bem legal, porque a Natália, quando chegou, vai pedir pro pai. Aí quando ela veio a mãe, né? Ela não veio, veio a mãe. E aí, ó, a Natália falou, não vai jogar. Não vai jogar vôlei pelo seguinte, assim, vai estudar, mas esse negócio de jogar vôlei, essas coisas não vai resolver nada. Ó, vai fazer faculdade, uma coisa assim parecida. Acho que lutamos aí uns 2 meses ou mais, até que daí a Lucimar chegou em mim e falou assim, ó, Luiz, deixa, Luiz não, né? Ela me chamou de Cuca mesmo. Cuca, deixa a Natália aí, é bom pra ela, que vai emagrecer um pouquinho e tal, é bom pra ela que ela vai... Então tá bom, vai. Aí a Natália veio me apresentar o treinador dela. Aí eu chegando lá no ginásio. Senta que lá vem história. Lá no ginásio. Lá no ginásio, eu parei do lado do carro ali, né? Tava assim, o meu professor disse que já tá vindo aí, pai. Aí fiquei ali com a Natália, de repente eu falei assim, ele tá vindo ali, ó. Aí eu peguei e olhei do lado, cara, você não imagina. Eu olhei, quando eu vi o cara, eu olhei pro outro lado. Falei, meu, esse cara aí. Sabe o que aconteceu? Uma semana antes, cara, a gente tinha batido o carro. Putz. Você imagina, olha que história, meu irmão. Eu tinha batido o carro e eu disse pra ele assim, ali no centro tem ali o Caetá, né? Sim. A frente da Multisabor, e do outro lado tem a Ford. E meu cunhado, o irmão da Lucimar, era o gerente da Ford ali na época. Aí eu disse assim, cara, eu trouxe o documento do carro aqui, e aí a história é a seguinte,
não chama a polícia, porque daí tu vem aqui segunda-feira, a gente acerta tudo, manda arrumar teu carro sem problema nenhum. Não, vou chamar a polícia. Chamou a polícia, cara. Aí ele chamou a polícia lá. O primeiro técnico. O César. O César Junqueira. Até hoje a gente conta a história entre a gente e dá risada. Aí o César foi lá e fez. Aí acabou toda a história, tal. Eu puto pra caramba. Imagina, eu já sou meio devagar, né? Sim. Aí o César veio e disse assim: e aí, como é que é? Eu olhei pra ele e falei assim: como é que é o quê? Eu falei assim: cara, você me ferrou. Vou tomar um puto de uma multa, você ainda quer o quê? Eu falei: cara, vaza, que eu vou te dar no meio, meu irmão. Aí, tu vê... Primeiro vida louca da história, Cuca. Cara, não, tu acredita nisso, cara? Meu, aí veio a sequência. Depois de 6 meses que ela iniciou o vôlei, ele veio na minha casa. Ele chegou na minha casa, eu falei: o que esse cara quer aqui, né? Aí ele veio: desculpa vir aqui pra falar com vocês e tal, é só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Eu falei: quebrou tudo, né, meu? Aprontou lá, alguma coisa e tal. Ele falou assim: não se preocupe não, só quero dizer uma coisa pra vocês. Ela vai durar muito pouco tempo. Eu falei assim: o que houve? Ele falou assim: mas eu assustado, né? Ele falou assim: não. Aí ele falou assim: eu tinha chamado o Betinho no ginásio, todo mundo, menos eu, não sabia o que acontecia, porque eu não ia ver treino, não ia ver nada. Ele disse assim: eu nunca vi o que está acontecendo com a Natália e do que eu vi dela. Se botar 1.000, se botar 1 milhão, não tira uma. Ô, louco. Ele falou assim: fala pouco pra caramba, não é que nem o pai. Ele falou assim: fala pouco pra caramba, assimila muito fácil as coisas. Boa. Então, tanto é que ela com 15 para 16 anos, ela disputou a Copa dos Campeões no Japão em 2005. Caraca, que com a massa. seleção adulta. Ô, e foi louco. campeã da Copa dos Campeões antes dos 16 anos. Me parece que você acho que é uma das mais novas, né? Da mais jovem a vestir uma camisa da seleção adulta. Caramba, que é a primeira. Mas aí deixa eu fazer já uma pergunta já. Pode chamar de Nath? Pode, eu tenho pode. mania de Não, cortar, eu prefiro também, pode. Cara, logicamente hoje você é uma jogadora, uma pessoa muito mais experiente, né? E aí quando a gente consegue fazer essa reflexão e criar esse diagnóstico, a gente começa a entender algumas questões. Pô, talvez seja por causa disso, talvez seja por causa daquilo. E a pergunta é exatamente essa, né? Eu nem tinha a mínima ideia que tu era de Joaçaba. Eu tinha visto uma reportagem sua, acho que eu tava no Rio, cara. Que você era uma das mulheres mais fortes da seleção, que já tinha ido na seleção. Passou no Globo Esporte. Eu assisto o Globo Esporte desde que eu sou criança. Hoje, com essa experiência, né? Com esse autoconhecimento que tu tem hoje, tu vê a tua história. O que realmente você... Eu sei que talvez não seja uma coisa, tá? Mas o que você consegue olhar e falar assim: putz, esse foi o diferencial, esse foi o game changer. Foi isso que me fez ser diferente. Além dos atributos físicos e etc. Mas na sua concepção, você fala assim: putz, Will, acho que foi isso aqui que me fez realmente ser um outlier, sair um pouco fora da curva. Olha, Will, pra mim, assim, na verdade, meu pai sempre falou muito na minha orelha. Literalmente. Exatamente. Sempre falou muito, mas ele sempre me falou, tipo assim, eu lembro quando eu tava na escola, ele falava: você tem que estudar. Aí quando eu comecei a jogar vôlei, ele falou: você tem que se dedicar, você tem que tá sempre, né, enfim, e é o que a gente teve nessa conversa mesmo antes aqui nos bastidores. E eu sempre me dediquei demais, assim. Eu lembro que eu tinha muitas vezes dores, né, desde pequena ali, às vezes com algumas lesões e tudo mais. Eu queria treinar, eu queria jogar. Pra mim não tinha tempo ruim, que eu falei, morava no Floresta, tinha que descer o morro, às vezes chovendo, temporal, minha mãe, você não vai? Eu falava: eu vou, não quero nem saber. E eu sempre me dediquei assim, e eu sempre senti prazer por isso. Até hoje eu sou assim: eu vou fazer alguma coisa, eu não consigo fazer pela metade. Perfeito. Eu tenho que estar sempre 100%, e se eu não faço isso, cara, me mata. Perfeito. Me mata. Então, assim, eu acho que a dedicação que eu tive desde que eu fui novinha, independente do que eu tinha, às vezes eu lembro que quando eu era nova, quando eu jogava aqui na Jovem ainda, às vezes eu fazia treino com 3 categorias. Então, assim, desde novinha eu sempre fui muito dedicada, sempre treinei muito. E, querendo ou não, a gente fala, né? Foi o que a gente falou, às vezes você tem o talento, mas se você não desenvolve, você não faz por onde, você fica pelo caminho, entendeu? E eu, pelo contrário, eu sempre me esforcei muito e sempre gostei muito de trabalhar. Só bem legal você falar isso, cara, porque a gente teve uma conversa essa semana na associação e foi algo que a gente conversou até na aula do mestrado, falando sobre competitividade, né? O quanto que a falta de competitividade te faz ser médio.
E a etimologia da palavra médio, ela tá totalmente linkada com a questão medíocre. Então, pegando o teu gancho ali, eu acho que, logicamente, mais uma vez a gente vê o quanto que a sua vontade de não ser média, de fazer realmente 100%, de buscar a excelência. E, novamente, a excelência não é só você chegar e fazer, vou esperar chegar lá pra conseguir. Mano, a excelência é fazer o que eu posso fazer melhor hoje. Aqui e agora. E eu falo assim, cara, se é pra entrar na quadra, na hora que você amarra o tênis, brother, é pra você dar cabeçada, entendeu? Não tem mais ou menos. Entendeu? É o skin the game real, assim. Exato. Sacou? Tipo, é o brilho no olhar. A gente fala com os meninos hoje mais novos e fala assim, cara, cadê a vontade? Porque, cara, se tu tiver vontade, tu nem venha, cara. Tu quer ser medíocre, nem venha. Então busque, entendeu? Então, mais uma vez, é só pra dar esse gatilho aí, porque vindo de você novamente, eu acho que traz mais impacto, porque a gente tá falando assim, cara, não quer ser algo, não precisa também ser uma atleta olímpica, mas quer ser um bom empresário, vida, né? Quer ser um bom pai, não procure ser medíocre, né? Faça o excelente. Ainda mais vindo de quem, né, William? Esse é o Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão, tô aqui com o Will hoje recebendo a Nath Zílio e o monstro, o Cuca. Nath, quando você saiu de Joaçaba, a primeira cidade que você foi Osasco, é isso? Foi, na verdade, antes de Osasco, porque assim, foi o primeiro... Osasco foi a minha primeira equipe que eu fui titular, né? No Superliga, mas eu fui antes, quando eu saí de casa, eu fui pra Campos dos Goitacazes. Campo dos Goitacazes. Na época tinha time de basquete também. Basquetão? Basquete tinha bom, um time de basquete bom lá em Campos na época. Eu saí em 2004, 2005. Sim. E foi a primeira equipe. Na verdade, isso aí foi 2004. Eles queriam que eu fosse pro início da temporada, que normalmente a temporada começa ali em setembro, mais ou menos. Só que minha mãe falou, não, ela tem que terminar o ano, né? Que eu tava no primeiro ano naquela época. Falou, não, termina o ano e depois você vai. Aí eu acabei indo no final de dezembro, mas foi pra Campos dos Goitacazes. Depois eu fui pra Macaé, lá no Rio ainda. Porque o time Macaé. Macaé também tinha time de basquete, basquetão! E foi... Aí eu saí de Campos, porque o time de Campos... Ele foi, na verdade, assim, foi transferido pra Macaé. Ele continuou patrocinador e tudo mais, só que mudou de cidade. E o meu terceiro time foi Osasco, que dali foi onde eu realmente comecei a ser titular. Eu tava com 16 anos lá, 16 pra 17. Caraca. E aí foi primeira equipe, daí também sempre... Osasco até hoje é uma das grandes equipes tradicionalíssimas aí no voleibol. E foi lá, mas daí ali que foi que eu dei o tiro mesmo, certeiro ali pra continuar. Deixa eu jogar uma bomba agora pra vocês. Cuca, fala a verdade. Bomba, não, agora mais... Manda. Eu gosto do Cuca. Cara, mas você foi atleta, logicamente. Sim. Cara, como é que foi, e também quero a sua contribuição, Natália, como é que foi chegar a falar pra sua filha e falar assim, ó, vai... Mete a cara, tô contigo. Eu ia perguntar isso agora. E como é que foi, Natália, você chegar lá em alguns momentos que a gente sabe que acontece, ter essa segurança que, putz, cara, será que é isso mesmo? Ou pensou em voltar? E quando isso aconteceu, ligou o telefone e falou, pô, pai, como é que vai ser? Tá ruim aqui, desculpa. Tá ruim aqui. Mas assim, como é que foi esse primeiro, cara, essa imersão fora? Você como pai e você como filho, como é que foi ter esse negócio? Quer começar? Sim. Daqui uma hora eu falo, gente. Valeu. Cara, bem assim, ó. Você tocou nesse assunto dele, eu fiquei até meio... Meu irmão. Um minuto de silêncio. Vai que eu vou emocionar. Que legal. Que na verdade é assim, cara. Tinha 14 anos de idade. Você pegar, abrir mão, principalmente de uma filha. Se é um piá assim, é diferente, né? Mas pra você botar uma pessoa com essa idade, que eu digo, não tem experiência de nada na vida, cara, é muito difícil para um pai tomar uma decisão dessa. Entendeu? Então foi aonde a minha esposa pegou e escreveu uma carta pro Luiz, né? Foi. Essa história aí já... o Luiz Omar, ela escreveu uma carta pro Luiz dizendo que a partir daquele momento ela fazia parte da vida dele. Que ele considerava, a Lucimar considerava o Luiz Omar como o segundo pai da Natália. Então, para ele cuidar da Natália como se fosse a própria filha dele. E você não acredita. Depois já de 14, 15 anos, ele lê essa carta onde ele vai. Você entendeu?
Então, mas é assim, cara, doído. E quantas lágrimas? O tempo todo. Putz. Pra mim foi, na verdade, assim, né? Logicamente, eu tinha aquele sonho, né? Porque desde a partir do momento que eu comecei a jogar, falei, apesar das coisas começarem a acontecer muito rápido, às vezes foi que eu falei, nem vi, eu já tava em outro lugar, fazendo já um monte de coisa. Mas eu sempre tive o sonho, né? Então, no momento que eles me deixaram ir, né? Dos bastidores ali eu não participava, eles só me falavam, né? Davam um veredito ali. No início foi muito difícil, porque assim, né? Eu sempre fui muito dependente dos meus pais, né? Imagina, 14 anos e você é novinha ainda, ainda mais naquela época. Não, mentira. Depende por quê. É que eu sou assim, hoje em dia eu sou assim, eu me sinto muito mais, né? Logicamente, eu tô com 33 anos, sou uma mulher independente. Mas naquela época, assim, né? Mãe, isso, aquilo, a mãe que faz tudo e tal. Hoje em dia eles só tomam conta da minha parte financeira. Continua fazendo tudo, né? Não, nem sei. É que coisa da... Mas o resto... Aí que acontece? Aí eu peguei... Quando eu cheguei lá, eu falava, cara, é difícil, sabe? Eu tinha que fazer comida. Mentira que comida naquela época eu não fazia ainda, não. Mas, tipo assim, tinha que arrumar onde almoçar, tinha que arrumar a comida, fazer tudo e se cuidar. Na primeira e segunda semana, assim, eu dei uma chorada lá, fiquei meio preocupada. Só que eu sempre fiz amizade muito fácil, eu sempre fui muito dada, muito, sabe, aberta a tudo. Então, quando eu vi, eu já tava no meio das meninas lá, tava, sabe, tipo, foi muito fácil também, porque as meninas me ajudaram muito a entrar dentro da equipe e a me sentir em casa, que pra mim foi natural assim. Então quando eu vi, eu já tava lá, já, sabe. E você não é um atleta de 14 para 15 anos no meio das adultas, né, do time profissional, com as meninas de 20, 30, entre 20 e 30 anos. Então assim, eu era mais novinha do time, então, mas também assim, no início ali, aquelas 2 primeiras semanas foi difícil, depois foi tranquilo, assim, porque eu sempre fui muito... Eu desapegado, digamos assim, no lado da parte positiva, sabe? Eu, cara, sinto saudade e tal, mas eu tento não sofrer com isso, entendeu? Entendi. Então, mas assim, até hoje é difícil ficar longe de casa e tudo mais. Você recebeu uma estrutura boa ou você passou perrengue? Não, eu sempre tive, graças a Deus, todas as equipes que eu fui, sempre tive muita estrutura. Foi o que ele falou, assim, essa vez aí do Luiz Omar, que minha mãe... Luiz Omar foi o técnico que trabalhou comigo em Campos, trabalhou comigo no Macaé, e eu trabalhei com ele 5 anos em Osasco. Sim. E fora a categoria de base na seleção, que os 4 anos, né, que foi de 2004 até 2007. 4, 5, 6 e 7. Foram os 4 anos com ele. Então, assim, é coisa de pai pra filha mesmo. Já aprontei algumas lá que ele tem cartinha até hoje que você nem sabe. Ela que acha que eu não sei. Você sabe? Eu faço de conta. É o famoso... não sei quem tá jogando verde aí, bagulho amador. Eu faço de conta. Mas aí, então, assim, as pessoas sempre me acolheram. Eu sempre tive, até as meninas que jogam comigo até hoje, elas me sacaneiam que eu tenho pai pra tudo quanto é lugar que eu vou. E mãe também, né? E mãe também, as meninas lá, exato. Eu tenho várias mães também. Exato. E é muito legal, assim, porque eu trabalhei com o Luiz todo esse tempo, ele foi um pai pra mim até hoje, Quando eu fui pro Bernardo, a mesma coisa, assim, Bernardinho, né? Cara, ele, assim, ele não ele é um cara que você, assim, já era fã de trabalhar, hoje em dia, assim, eu tenho, sempre que eu falo dele, assim, é aquela coisa do olho brilhar, entendeu? Eu sou, assim, fã dele no nível máximo mesmo. O Zé Roberto a mesma coisa. O Zé Roberto me conhece também desde os 16. Que massa. E trabalhamos na seleção, já trabalhamos em clube também aqui no Brasil. Então, assim, eu sempre tive muita intimidade, sempre tive muito essa coisa, assim, mais próximo mesmo, que é família, né, que a gente fala. Vocês já foram jogadores também, sabe como a gente acaba ficando mais próximo de quem você trabalha do que da própria família. Então, você acaba criando um vínculo muito forte com as pessoas que estão do seu lado. Então, pra mim, assim, acaba que você se sente, sabe, de uma maneira, assim, acolhida pelas pessoas, e você faz com que você não sofra, né, com a ausência da sua família, ou até mesmo deixei amigos aqui e tudo mais aqui em Joaçaba. Então, é difícil sempre, mas você acaba suprindo a necessidade de alguma maneira. Mas aqui, agora eu quero entrar numa questão um pouco mais técnica agora, né? A gente estava até falando no bastidores aqui. Eu tive a oportunidade também de acompanhar atletas olímpicos, e depois que eu acompanhei um atleta olímpico, eu falei assim, bicho, o buraco é mais embaixo, né? E eu aprendi muita coisa pra minha vida, não só como desportista, atleta, mas como profissional também, porque é aquela questão da excelência, a exigência, né? Na tua visão hoje, Nath, e Cuca, você também com certeza tem muito pra contribuir. O que determina um cara ser um atleta?
E o que determina o cara ser um atleta olímpico, ou um atleta profissional, ou o atleta? Então, um exemplo bem simples. O que diferencia, exemplo, um Kobe Bryant dos outros? O que diferencia uma Natália de umas outras jogadoras? O que diferencia, Cuca, no seu olhar, um bom empresário por um mais ou menos empresário? Como é que vocês conseguem identificar isso da parte desportiva, e não só na parte esportiva, mas para a vida? O que realmente determina o cara ser extremamente muito bom pro cara que é bom? Pra mim, assim, na verdade, foi o que eu falei, eu trabalhei com os melhores, na verdade. Sim. Eu posso dizer isso, assim, porque eu falei desde Luiz Omar, Zé Roberto, Bernardinho, todos eles me ensinaram muitas coisas que eu levo, e até hoje vou levar, que eu tenho certeza, pro resto da minha vida. Que é a parte dessa entrega e da disciplina, porque o vôlei, né, como todos os outros esportes, é repetição, né? Você tem que treinar, você tem que estar fazendo, você não pode, sei lá, falar, não, hoje eu não vou treinar mais ou menos. Isso vai fazer falta em algum momento, entendeu? Você vai sentir falta disso. E quando a gente treina, né, falando assim, de dentro de quadra mesmo, o mais importante, eu acho, não é você treinar assim, né? Vou treinar por treinar. Não, você tem que se treinar preparando sua cabeça também, toda a parte mental também, pro momento que você for requisitado, né? Tipo assim, chegou um momento difícil ali, num tie break 13-13, o que você vai fazer? Então eu sempre treinei pensando chegar aquele momento que daí eu vou estar preparada para aquilo, entendeu? Boa. Então, assim, é você treinar sabendo realmente que você vai estar preparado, que você, tipo assim, pra você chegar na hora e falar, cara, tô de boa, tô tranquilo, entendeu? Eu trabalhei para isso e eu tô aqui para isso, entendeu? É o que o Bernardinho fala, que é ter o sabor do merecimento. Exatamente, né? Eu sempre falo isso. Para mim, o merecimento, assim, é algo que fez parte da minha vida, na verdade, o tempo inteiro, porque eu sempre trabalhei para isso. Então, se eu trabalhei, então chegou na hora ali, não foi a sorte. Chegou ali, virou aquela bola, foi sorte. Não, eu trabalhei pra isso, eu treinei muito tempo pra isso, entendeu? E eu acho que pra vida, assim, o que dá pra tirar é que, cara, se você não quer fazer seu 100%, se você não vai, entendeu? Tipo assim, pensando sempre a mais e querer ser mais, você não vai chegar em lugar nenhum, porque se pra você tá bom, eu sempre falo assim, cara, pra mim não tá bom isso. Até mesmo a primeira vez que eu saí do Brasil pra jogar fora, foi meu primeiro time foi o Fenerbahçe, né? Lá fora. E eu não sabia o que eu ia encontrar por lá. Eu fui e falei, cara, beleza, né? Era uma nova experiência pra mim, né? Primeiro ano fora. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não quero chegar aqui pra ser mais uma. Perfeito. Ou simplesmente pra, sabe, vou chegar aqui, vou ganhar meu dinheiro, vou participar de um campeonato novo, passear, conhecer a Turquia. Eu falei, cara, eu quero fazer a diferença. E naquela época tinha, que até hoje, só que ela tá com uns problemas físicos, que é a Tzu, que é uma chinesa, que ela era a melhor do mundo na época, ela foi considerada a melhor do mundo, já tinha algum tempo. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu posso não chegar a ser igual a ela, mas eu quero chegar ao mais próximo, entendeu? É isso. Então, eu falei, cara, eu quero saber, vou treinar pra isso, trabalhei, me dediquei, chegou na final do campeonato, nós ganhamos a Liga Turca e eu fui MVP ainda do campeonato. Receba! Então, assim, eu sempre tentei colocar objetivos dentro da minha vida, tanto a curto, médio e longo prazo, e tentar focar naquilo, entendeu? Tipo assim, eu quero não vim aqui pra ser mais uma, eu quero fazer diferente, sabe? Perfeito. Então acho que a parte mental sobre isso também, de você não querer apenas estar ali por estar, mas fazer a diferença, você fazer algo que, sabe, vai te fazer bem e também, eu não sei, assim, que faça realmente você ser diferente, entendeu? Eu acho que isso eu sempre trabalhei pensando nisso. Não ser só mais uma, mas de repente fazer a diferença. Meu querido Lumpa Lumpa, tu gravou essa parte, por favor. Essa parte tem que ir pra todo mundo que tá esperando o negócio cair no colo. Ô, você aí, meu querido. Lá atrás, Pati. Pelo amor de Deus. Lá atrás. Não, veja bem, eu como ex-atleta de futebol, eu vejo as coisas mais ou menos como a Natália colocou. Por quê? Porque assim, eu nunca fui um atleta bem dotado em termos de habilidade. Nunca fui um jogador habilidoso. Era um jogador de área, aquele tipo Serginho Chulapa da vida, aqueles jogadores que ficavam brigando pela bola dentro da área, aquele que fazia a parede, aquele que no segundo pau. Aí eu te peço, por que ela sai bem do chão? Por que ela sai do chão pra caramba?
Alguma coisa tem, né? Tem. A genética. Alguma coisa tem, porque sangue, assim, você não. Pé de jabuticaba não vai dar manga, cara. Né? Não tem como. É isso Entendeu? Então, banana dá banana, jabuticaba, e aí a vida segue assim, né? É verdade? É Então o que eu vejo bem? Como eu era um cara assim que não era muito dotado, fui sempre bem dotado fisicamente, sempre grandão, forte pra caramba, mas não era um jogador habilidoso. Então o que eu precisava? Me preparar em relação à minha condição física. Boa. Então o que os caras faziam? Enquanto os caras davam 2 voltas numa pista, eu dava 5, 6. Putz, grilo. Porque eu tinha que saber que eu tinha que estar melhor do que os outros. Boa. Essa que era a verdade. Aí, antigamente eu usava muito aquelas estacas, né? Botava 10 estacas. Cara, depois do treinamento, eu ia lá, eu ia e voltava 10 vezes. Quando eu contava uma, eu ia e voltava uma, ia e voltava 2. Quer dizer, em 10 estacas. E boto ali. Quando acabava o jogo, eu falava, pô, cara, acabou o jogo. Tô leve. Eu tinha vontade, eu queria mais. Exatamente. Te juro, cara, eu sempre pensei dessa maneira. Aí, uma das coisas, eu cuidava muito bem da minha condição física. Era um cara que eu dormia cedo. Os caras diziam assim, que antigamente os atletas chamavam o jogador, o atleta profissional, de boleiro. Boleiro é que faz bolo, cara, é padeiro. Não sou eu, cara. Eu ficava puto da cara quando me chamavam de boleiro. Aqui, cara, eu não faço bolo, eu não sou padeiro, cara. Quem faz isso aí é padeiro, é o confeiteiro. Eu não sou boleiro, eu sou atleta profissional. Então, Boa. assim que as coisas funcionam. Cara, aí quando a gente via tudo aquilo ali, o fruto daquilo, porque o cara, quando não se cuida, que não dorme cedo, que segunda-feira, só aqui, ó. Só ali, e depois só gelada, meu irmão, não vai dar nada. Não vai dar nada. Cara, por que 90% dos jogadores habilidosos são preguiçosos? Porque não precisa, né? São preguiçosos porque eles acham que na habilidade deles, isso aí. tem uns que botam a bola onde quer. Mas só que é o seguinte, eu vou jogar até os 40, ele vai jogar até os 25. Perfeito. Por quê? Porque ele não deu valor para aquilo que ele mais tem, que é a saúde dele. Então eu me cuidava muito bem dessa parte, sabe? Tanto que eu parei aos 34 anos de jogar futebol porque eu quis parar. E foi num tempo que jogar os teus 34 era coisa pra caramba, né? Mas tá Vamos louco. dizer. Hoje tem Exatamente. gente que não passa dos 30. Não passa, Pro exatamente. tempo que tu jogou 34 é uma vida longuíssima, cara. Longa, muito longa mesmo. Dentro do futebol, sim. Dentro do futebol, sim. Então eu sempre tive essa, sabe? De me cuidar bastante, me dedicar aos treinamentos. E depois depois de tudo aquilo que eu fazia, eu subia o morro a pé, cara. Quer dizer, mais uma esticada. Eu tava sempre bem. A molecada pedindo Uber pra subir pro treino, né? Pois é, reclamando. Para com isso. Vai lá em 90, o 92, a gente foi campeão aqui na segunda divisão, aqui em Joaçaba. Eu descia a pé e voltava a pé pra casa. Igual a Natália fazia, eu fazia a mesma coisa. Porque naquele tempo, como eu joguei futebol a época do Atlético, depois do Toluca mesmo, cara, quando eu fui pro Toluca, foi um contrato assim na época, cara, milionário. Boa. Na época, sabe? Então eu fui pra lá, pro Toluca, meu pai ficou num hotel Pão de Açúcar em São Paulo. Cara, o cara chegou com a mala, com aquela 007 cheia de dólar, cara. E na mão do velho. Make me dream, bro. You got some cash over here. É bem isso aí que aconteceu, cara, ó. You got Assim, ó, some cash. foi lá, comprou os caminhão dele, fez um monte de coisa. Mas só que eu tenho um histórico muito ruim dentro da minha família na época que era problema da parte alcoólica, né, cara? Sim. Então a gente acabou tendo um problema muito sério em relação a isso. Quer dizer, aquilo hoje que a Natália faz, que deixa nós cuidarmos, cuidar da parte financeira dela, é o que eu fiz que na época que a minha família fizesse. Só que não fui bem sucedido com isso, né? Fizeram da forma errada. Fizeram da forma errada, então deu no que deu. Só que hoje a Natália pode ficar tranquila, pode fazer o que ela quiser da vida, não precisa mais nada. Ufa. Entendeu? Sim, pode respirar. Qualquer coisa é só falar com o Cuca. Só falar comigo, Cuca, nós o estamos Story fazendo aí. Podcast tá precisando de um investimento. A gente vai conversar. Vem comigo, vem Mas, comigo. Cuca, deixa eu te interromper. Um Cola negócio em que é mim, legal. cola em mim. Um negócio que é legal que você falou, que a primeira coisa que eu falo antes de tudo, pra não ficar uma coisa muito visionária, Sim. que é se apropriar da realidade. E o que tu fez muito cedo foi se apropriar da realidade. O que é se apropriar da realidade? Cara, calma aí, o que eu sou bom? Calma aí, eu sou bom o suficiente? Porque a gente vê hoje muito assim, né? Sou jogador profissional. Ei, calma aí, tu é mesmo? Ah, eu sou. Não. Tem que saber o limite também. Deixa. Não, mas calma aí, você entende o que é ser jogador profissional? Primeiramente é isso. E segundo, essa condição de falar assim, putz,
eu comecei a ter um autoconhecimento meu. Eu sei qual que é a minha realidade. Eu sei que eu sou bom nisso aqui. Então calma aí, se eu sou bom nisso aqui, deixa eu melhorar isso aqui. E aonde disso aqui que é bom, eu consigo aplicar lá na hora do jogo. E isso é em tudo, cara. Tudo, na vida. Porque, exemplo, eu falo isso aqui, o Nandão. O Nandão é um cara que estuda sobre publicidade e propaganda e tal. Eu sou o cara da ideia. Se você falar assim, eu tenho 50 mil ideias por dia. Mas eu não ia conseguir. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer esse negócio sozinho. Mas calma aí. Eu tenho certa habilidade aqui, certo? E não quer dizer que ela seja 100%. Mas tem uns lampejos. Sim. Então calma aí, quem pode me ajudar? Ou como pode me ajudar? Então, essa condição de você entender, e você teve isso muito cedo, muito legal, e todas essas percepções, criar diagnóstico. Pô, minha família, né, aconteceu isso, então não é porque aconteceu isso que eu vou deixar acontecer com a minha filha? Com certeza. Calma aí, eu sou atleta, eu sou bom nisso aqui, então calma aí, deixa eu aproveitar isso aqui. Esse discernimento seu, essa apropriação da realidade, esse autoconhecimento é uma coisa sensacional, cara. Mas para você ter, assim, essa visão das coisas, não é por um acaso. É porque, assim, para que você possa também chegar num parâmetro da maneira que você está falando, é assim, você sempre tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que botar as coisas sempre na frente. O que eu hoje coloco sempre na frente? Antes de levantar da cama, eu sempre coloco Deus. Boa. Eu sempre coloco as minhas orações, eu faço todos os dias, tá? De manhã, logo após o almoço e à noite, eu faço as minas orações. E tudo que eu coloco na mão dele. Perfeito. Mas não é só colocar na mão dele e ficar também esperando. Né? Esperando. Claro que não. Então, a vida da gente é isso. Então, quando meu pai, lá atrás, eu saí de casa, cara, eu vou te falar pra ti, eu com 12 anos, eu não tinha um tênis pra botar no pé. Você tá me entendendo como é que é? Entendo. Então, eu não tinha um tênis pra pôr no pé. Quando eu saí da minha casa, com 16 para 17 anos, Natália saiu bem mais cedo do que eu. Eu saí com 16 para 17. Eu saí no mês de julho de 77. Eu saí da minha casa e fui para uma república de atletas profissionais do Matsubara, no Paraná, lá em cima em Cambará, lá perto de Ourinhos, na divisa do estado de São Paulo com o Paraná. Então, tu veja bem, eu fui o segundo atleta amador a chegar no clube. O resto eram todos profissionais. Entendeu? Então fui o segundo atleta a chegar. E já no meio dos profissionais. Eu treinava com os profissionais. Dali, durou acho que 3 anos e pouquinho, eu já estava no Toluca. Mas é o que a Natália falou. Primeira coisa, eu estive com os bons. Então aquela questão, cara, calma aí, com quem que eu tenho que estar? Eu joguei com os melhores da época. Cara, Baroni, ninguém conhece, Baroninho, Palmeiras. Não seja o mais inteligente da sala, cara. Sim, exatamente. Não queira ser também. Exemplo. Mas não precisa você falar assim, eu sou o melhor. Deixa que os outros falem que você é o melhor. Exatamente isso. Quem tem que falar são os outros, não você. Então, eu cheguei assim naquela época, eu guardava os centavos. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava numa serralheria que fazia vitrôs, né? Portas, essas coisas metálicas, né? Eu ganhava 80 cruzeiros por mês. Esse era o meu salário. Quando me viram jogando futebol e me deixaram o telefone e quando me chamaram pra lá, foi 3 meses depois. O meu salário era 1.000 cruzeiros. Caramba. Eu ganhava 80. Quer dizer, eu tinha que trabalhar 10 meses pra ganhar 800. E eu cheguei lá ganhando 1.000 por mês e como amador. Entendeu? Aí, na época, eu tive chance de, junto com o Nilmar, que era o zagueiro na época, que jogava no Grêmio, foi campeão olímpico, junto com o Baideca, aquele time todo lá, sabe? O time fera, cara, do Grêmio. O que acontece? O Grêmio, na época, fez uma proposta pro Matsubara, em mim e no Nilmar. Uhum. Mas o Nilmar foi e eu não fui. Depois de meses eu fui pro Toluca. Só que daí o Toluca na época custou $1,5 milhão. $1,5 milhão em 80 pro Matsubara. Só que o Toluca me pagou. O Toluca me pagou o direito dos 15% do valor que eu não tinha direito, porque o clube exigiu. Sim. Aí eles me pagaram, foi o dinheiro que foi na mala, porque eu não tinha o direito daquele dinheiro. Então, você vai pagar $1,5 milhão pro clube e mais os 15% do $1,5 milhão. Ah, entendi. Você tá me entendendo? Então, veio tudo dólar, cara. Aquele monte de dinheirinho verdinho. E qual que era? O que eu falava sempre? Falava assim, meu pai passava pra me visitar em Cambará, ele deixava o carro lá no Trevo e vinha a pé pra cidade, lá na República. Quando ele saía, cara, você não acredita, mas eu chorava, hein? Putz. E eu dizia assim, um dia ele vai ter o dele. Massa. Ele vai ter o caminhão dele. Cara, ele podia ter 10 se ele quisesse. Eu mandei a grana e ele foi lá e comprou o caminhão dele. Legal. Quer dizer, pra mim, tudo já é uma lavada, sabe por quê? Porque se eu fizesse ao contrário, e tivesse na mesma situação hoje, que eu não tivesse nada, um exemplo, na época,
Que se tornou assim, mais ou menos assim, né? Por que aconteceu isso? Mas só que eu ia estar bem financeiramente, mas é minha consciência, meu querido. Será que ia estar bem? Não. Então essa que é a realidade. Então, hoje, um dia eu tava na cozinha com a minha esposa, você sabe que eu virei padeiro. Aí sim eu podia fazer. É boleiro, sim. Então, é boleiro. Aí tu vê como é que é? Aí fizemos a Cuca Alimentos Zílio, né? Porque ele vendia aqui pão no ESC, né? As coisas todas, vendia aquela coisa. Aí, um dia na cozinha, cara, às 2 da manhã, eu e minha esposa, ela disse assim. Não, eu disse pra ela, falei assim, tu já parou pra pensar? Eu tava lá com meus 37 anos. Eu falei assim, ele tá olhando no relógio, não pode, hein? Não, eu vi aqui, ó. Eu vou botar, é porque ele vai pausar aqui e vai ficar 10 minutos, senão daqui a pouco o tio Alex manda te embora. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu disse assim pra minha mulher assim, tu já pensou pra pensar o que tá acontecendo? Acho que tinha mais, porque a Natália já tava jogando. Sim, tinha mais, do que imagina, muito mais. Porque a Natália já tava jogando. Aí eu disse assim, tu viu como que Deus é bom? Deus age em silêncio. Ele é tão bom que o tempo passa, mas Deus não. Por quê? Porque muitas coisas estão acontecendo aqui agora, daqui 10 anos você vai lembrar desse momento. É isso aí. E você fala assim, putz, que momento legal que eu vivi lá. Junto com o Luiz, com a Natália, mais o teu amigo aqui do lado. O Nandão. O Nandão e o Will aqui ouvindo e os outros aqui. Por que eu te digo isso? Que lá eu lembrei assim, falei, putz, sabe o que eu tô lembrando? Eu e minha esposa, a gente chorou até naquela noite, ali naquela madrugada. Por quê? Eu falei assim, tudo aquilo que eu fiz lá pro meu pai no passado, Deus sabe tudo que você pensa, tudo que você faz. Mas só que ele, mesmo sabendo o que você pensa e você faz, ele quer de você algum sinal de que realmente você tá seguindo os caminhos certos. Perfeito. Aí, qual foi? Tudo aquilo que eu fiz pro meu pai, a minha filha fez por nós. Perfeito. Só que hoje eu tiro aquilo como se fosse uma faculdade, como se fosse um ensinamento. Sabe pra quê? Eu vivi aquilo no passado pra hoje eu fazer completamente diferente. Perfeito. Aprendizado. Não deixar acontecer aquilo que aconteceu comigo. Always learning. Você tá me entendendo? Total. Então hoje a gente consegue botar tudo no lugar certo. E tudo que a gente vai fazer de investimento no nome da Natália, que às vezes tem até coisa que a gente não coloca no nome dela, fica no meu nome da minha esposa, que por algumas vias de segurança, né, às vezes, então a gente faz isso, tá? Então o que acontece? A gente faz isso, mas eu coloco primeiro na mão, sabe de quem? De Deus. Do Senhor. Coloco na mão e falo assim, ó, seja feita a sua vontade, não minha vontade. Então, por isso que eu tô dizendo aquilo que aconteceu no passado, cara, tu veio do nada e do nada você vai ser, cara, vai virar pó. Então essa que é a história. Então, graças a Deus, hoje ela pode estar bem tranquila. Tá muito bem amparada. Muito bem amparada, certeza. Graças a Deus. Viu, vamos fazer um negócio diferente hoje? A gente tem um momento livre, hoje a gente vai ter um momento título. Isso é verdade. Natália, título marcante da sua vida. Título marcante. Inesquecível. Porra, tá acabando, cara. Tá acabando, tá acabando. 7 minutos. Bom, pra mim, momento marcante, título marcante... Pode falar 2? Pode falar o que você quiser. Tem, obviamente, a Olimpíada de 2012, né? Que foi o primeiro medalha olímpica, na verdade não, né? Título olímpico do Brasil. E vai ser inesquecível. Pra mim foi mais difícil ainda, duplamente, porque eu tava voltando uma cirurgia na minha tíbia. Eu tive um tumor benigno na tíbia esquerda. E foi uma recuperação super pesada. Fiquei, sei lá, fiz 2 cirurgias, na verdade, porque eu fiz em junho de 2011. O tumor acabou voltando no final do ano, eu tive que fazer outra cirurgia, mas mais pesada. Hoje eu tenho titânio, eu tenho parafuso aqui na perna e tudo mais. É uma mulher de aço. Mulher biônica. Então, no final da minha recuperação, o Zé continuou, né, me convocou e eu acabei indo pra Olimpíada. Isso eu sou grato a ele também, né? E minha primeira e única medalha, né, de ouro olímpica. E eu tenho outra também que foi uma final de Superliga, que depois dessa Olimpíada eu ainda tive muito mais dificuldade para conseguir voltar a jogar, porque eu tinha muita dor ainda por causa dessa cirurgia. E quando eu voltei, a gente conseguiu ser campeão da Superliga também, que foi uma temporada difícil para mim por causa de dores. Eu ia e voltava, e jogava e não conseguia, e piorava e melhorava, enfim, ficou esses altos e baixos durante a temporada inteira. E a gente, no final da temporada, a gente jogou contra o Osasco no Ibirapuera. Eu tava no Rio essa época, lá no Rexona. E quando a gente foi jogar no Ibirapuera contra o Osasco, tava 2-0 pro Osasco. Eles tinham praticamente o time que foi campeão olímpico naquele ano. Caraca. E a gente perdeu de 2-0 dentro do Ibirapuera. Eu não sei, que eu tinha alguma coisa na minha cabeça aquele dia que eu falei, cara... sabe quando... Assim, é engraçado porque assim, eu falei com as meninas antes mesmo de começar o jogo, que eu tinha uma certeza muito grande que a gente ia conseguir ganhar aquela final. E eu olhava pro placar e falava, cara,
eu não sei o que tá acontecendo, mas não vai ficar assim. E a gente conseguiu reverter o jogo, acabamos ganhando de 3-2 dentro da casa delas. E pra mim foi muito bacana, assim, toda essa, né, essa virada que a gente fez, não só dentro do jogo e tudo mais, mas também depois daquilo eu consegui melhorar da minha tíbia. Tem toda uma história também que não vai dar tempo de contar. Que minha mãe fez uma novena por causa da minha tíbia, e minha mãe é enxerida, pede sempre sinal, acabou que teve sinal, teve tudo, enfim, e eu acabei melhorando da minha tíbia depois daquilo. E foi assim, então foram esses 2 títulos aí, acho que a Olimpíada de 2012 e logo essa temporada 2012-2013 que eu fiz lá no Rio. E também. você foi MVP desse jogo? Dessa final não fui, porque não fui. Eu joguei bem, fui super bem, mas tinha uma mulher também que merecia muito, que era a Fofão. Putz. Fofão é gênio. Época, né? E ela jogou acho que mais 2 temporadas depois, mas jogando no sacrifício também, que nosso time lá foi muito bacana, assim, não só pelos resultados assim durante a temporada, mas do que a gente construiu dentro de quadra e fora dela. E ela é uma mulher também, tipo, cara, eu sou fã até hoje, infelizmente. Ela durou bastante, né? Ela aposentou 46 anos no vôlei, né? Olha só, cara. Foi longe. Ela só aposentava de falar, não foi por falta de bola, não. É que ela tinha um problema muito sério na panturrilha e teve que aposentar. Então, assim, ela acabou ganhando o MVP ali da final, mas, poxa, pra mim foi uma vitória, assim, incrível só de ter virado aquele jogo e tudo mais. 1 minuto. Oi. Ó, tio Alex já tá ali na sombra. Tio Alex, tem que dar tempo pra nós, tio Alex. 1 minuto. Vai. Tem que fazer o parte 2 aqui. Não, tem que fazer com 2 horas. Parte 2. Com 2 horas. Semana que vem tem parte 2. Viu? Depois desse jogo aí tem uma história bem interessante antes do jogo. Porque assim, a Natália é muito amiga da Camila Bright. E ela tava no apartamento da Camila Bright e nós estávamos lá no outro. Aí disse assim, nós vamos passar e vamos pegar vocês pra ir junto com a gente pro ginásio. A hora que a gente chegou na frente do apartamento da Camila Bright, que é a Libro do Osasco, né? Aí veio a mãe dela, o pai dela, na verdade, veio e falou assim, vocês vão na frente, porque nós estamos assim, assado, vamos inventar umas histórias lá pra poder ir. Aí eu falei assim, mas que estranho, eles não quiseram ir com a gente, por que será? O que aconteceu foi o seguinte, que eles já estavam com uma festa marcada, cara. Um churrasco e toda a galera lá esperando. Já tava com tudo prontinho. É que todo mundo, né, se prepara pra grande momento. Sim, mas na verdade, naquele jogo ali, o favorito realmente era o time do Osasco. Eu falei, eles tinham era uma seleção brasileira total ali dentro. E o time do Bernardo, eu sempre digo, ele tira leite de pedra, cara. Cara, eu sou fã. O Bernardo, eu sou maluco. Ele é incrível. Eu acho que se um dia eu ver o Bernardinho na frente, eu acho que eu vou chorar, cara. Sim, não, e porque, outra. Assim, é uma mãe. Pô, cara, eu falo, esse cara é sensacional, velho. Ele é maravilhoso. O cara é muito doce. Não é aquele pra brigar e fazer a mulher chorar, não. Quando você vai conversar com ele, o cara é uma mãe. O que aconteceu naquele jogo foi o seguinte. Aí tomaram um pau do jogo. Por quê? Porque aí a Lúcia Marrão falou assim, meu Deus, mas como é que pode, cara? As pessoas fazer aquilo ali, né? Gente, eu não esperava nunca, né? Mas a história é isso aí. O Bernardo, no sábado, ele disse assim, pra se vencer um jogo... Assim, o jogo, logicamente, o favorito é o Osasco, mas pra vencer, a gente tem que prolongar o jogo. Ele falou bem isso na véspera do jogo, sabe como? E ele dizia outra coisa, pra que você ganhe o jogo, você tem que sempre o quê? Sacar bem, fazer um monte de coisa, e você defender bem. Sim. Porque tudo com a defesa, logicamente, vem um contra-ataque. Você vai ganhar de 25-23, vai 25-22. Então, sempre assim, você tem que sempre prolongar o jogo. E ele falou, naquele dia ele falou isso, sabe? E foi o que aconteceu. 3-2. Tudo tática dele. Tudo tática nossa. O cara é muito bom. Já tava. O cara é fera. Nós temos que encerrar, cara. Nós temos que encerrar. Nós vamos ter que encerrar. Pô, cara, foi uma brincadeira. Nós vamos ter que encerrar, mas nós vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar depois com um chazinho, né? Deixa aqui. Já estou convidando Natália pra jogar um basquetinho e eu quero ter o prazer de jogar um vôlei com o time. Aí sim. Porque comigo foi ao contrário. Me chamaram pra jogar vôlei. Agora eu vou começar a ir lá ver o jogo de vocês. Saltava vou lá ver o jogo. Assim, não combina com o yo, era todo yo, né? Era cheio dos hip hop, eu cheguei lá no vôlei, a galera, eu falei, não, vamos marcar isso aí. Eu posso dar uma enganada no basquete aí. Vamos só fazer a perguntinha pra encerrar o programa. Eu vou fazer a pergunta porque eu faço mais rápido que você. Faça. Natália, eu tô emocionado aqui depois dessa conversa. Depois dessa resenha aí. Eu gostaria que vocês dois, cada um, pra finalizar, desse uma mensagem, passasse uma mensagem que vai pro mundo todo. Se você pudesse falar algo significante pra alguém, o que seria? Olha, significante pra alguém, eu acho que assim, né, pegando o que a gente conversou hoje aqui,
Eu acho que é aquela coisa de... Eu acho que eu sempre falo isso quando pedem pra eu deixar uma mensagem, mas é de não desistir mesmo dos sonhos. Correr, trabalhar, ter disciplina. Eu acho que isso não só dentro do esporte, mas pra nossa vida. E foi o que eu falei, eu tive isso a minha vida inteira. As pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas e são felizes hoje, assim, acabaram fazendo isso. E eu acho que é isso, é você se dedicar, é você fazer seu máximo sempre e não deixar pra amanhã. Então faça, amanhã o que você pode fazer hoje. Perfeito. E dedicação sempre, é isso aí. Isso aí, e aí, Cuca? Eu vou ser bem curtinho, bem rapidinho, eu vou surpreender vocês. eu sempre digo assim, eu sempre vou falar assim, às vezes você sonha, né? Sim. Mas então faça. Viva o teu sonho. Boa. Na verdade, é isso aí. É isso aí. É viver o sonho. Viva teu sonho Viva e teu faça sonho. sempre o seu melhor. Exatamente. É a palavra final pra de ser Natália. Tá aqui, pronto. Natália Zílio e o Luiz Pereira, o grande Cuca. Esse foi Verdade. o episódio 10 do Story Podcast. E foi 10, né? nota 10. Foi 10, foi 1000 esse episódio. Pô, cara, que Foi 1000. beleza. Muito Legal. obrigado por vocês Pô, estarem que aqui. O Story Podcast fica empolvoroso com a presença de vocês. Muito Não, obrigado. onde a gente Vocês acha- querem mandar um beijo pra alguém? Aí, Antes da gente Instagram, finalizar? tem que achar Instagram também, Quer né? mandar um beijo? Quer mandar um beijo? Não, só pra quem tá ouvindo a gente aí, vamos... Tranquilo, sem muitos beijos. Um A beijo pro galera que Luizinho, tiver- Luizinho. Luizinho. Luizinho, Luizinho, informações. ó, A dona Dona Lucimar. Dona Lucimar tá lá Todo curtindo mundo, né? também. Um beijo isso pra aí. família. Tô tranquila. Abraço pra É, o todos aí. Luizinho e Amanda que fizeram Que esse network intermediário, também. verdade, sim, verdade. Eu ia Lucimar, falar assim, com deixa você eu- lá no bar, eu falei, na hora que eu fui falar então. com você, você estava ocupado, eu falei, não vou mais. Tô ligado, Falou tô ligado. todo mundo em volta dela, né? Aí eu falei, vou. muito Tava bom. acompanhada aí, não dá pra falar, não dá pra falar. É isso. Como é que a gente acha... Tem rede social, cara? Eu? Cuca, desculpa. Sim, tem uma rede social. Eu tenho uma rede lá que tem o tamanho do gol. Rede, acho que 2,5 metros. Ele não tem Instagram. A Natália a gente Cara, não não precisa tenho nem nada. falar, Eu né? não tenho rede social, não tenho Não tem Instagram, nada. não tenho nada. Pra Você falar sabe, com o homem você tem que ir sabe lá, que não. primeira coisa. Pra que eu vou arrumar problema pra mim, cara? Boa. Cara, aqui certo. não é problema. Aí diz assim, minha esposa, pra falar a verdade, eu tenho meu celular que eu fico olhando as moedas virtuais, fico vendo um monte de coisa da política, tá lá o celular. Vou botar um chip aqui. Vai botar chip aonde, cara? Só se for nos olhos. Porque aqui no meu telefone ninguém vai botar nada. Sabe por quê? Cara... Não, presta atenção que eu vou te falar aqui. Tem que acabar, não, pai, vai pelo acabar. amor de Deus. Só um minutinho. Chegou. Isso aí deixa pros Não, bastidores. O meu pai falou assim, meu pai, cara, de repente chega meu sobrinho e fala pra mim assim, pô tio, aquela coisa tá pedindo o teu telefone. Aí eu falei assim, vai tomar vergonha, pedindo o telefone no velório do meu avô, pedindo o telefone do meu tio. Ô, louco. Aí eu falei assim, mas por que não deu da minha mulher? Boa. Dá o telefone da minha mulher. certo. pra Dá pra pessoa, quem pô. manda, dá pra quem certo. Dá pra quem Dá pra quem manda. manda, Então, né? o que eu digo pra você, cara, brincadeira, eu não tenho telefone. Porque assim, às vezes como tem um monte de galera, daqui um pouquinho, vai saber lá o que acontece, larga a tua resenha ali, aí vem lá um negócio, e aí, como é que você vai explicar, meu irmão? É isso aí. Para, bicho, velho. É muito boa. difícil. Não quero Se telefone. afaste do problema antes do Não, pra que ficar girando problemas? É isso aí, meu querido. É isso aí. Pra finalizar, então... Nandão, quem quer achar esse monstruoso menino Maravilhoso bonito lindo. de 2 metros Nandão e 3 09. 160 quilos de... 160 quilos. 127 quilos, tô 127 gordinho. quilos. Ah, E ele é mas mais eu- rápido que os armadores do time. Nossa, muito mais. eu tô com 113, tô mal também, mas porque eu tô gordo mesmo. Mas tudo bem. E aí, William Moreira O Costa? Will Moreira Costa tá lá, galera, sigam e... É isso aí. Você também pode seguir o @Realtime Vídeos e Produções, o @UnoESCFM e também, é claro, o @StorePodcast.sl. Esse foi o episódio 10. Antes vai ter o Smack especial pro meu cabeça de caixa d'água favorito, o Gabriel Rosa Bigão. Um Smack Caixa pra d'água. você. Esse foi o episódio 10 do Story Podcast, onde a sua experiência cria a Cabeça história. de caixa d'água. E nos vemos no próximo. Deve Um ser bom, abraço e até logo. Au revoir. Valeu. Valeu, galera.